Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E o negócio é o seguinte: Dorival Júnior pode sim estar de saída na seleção brasileira. E aí o que acontece? E tá ligado já, né? Porque o Dorival demitido, São Paulo Futebol Clube com o Zubeldia balançando no cargo. E assim, ó, eu vou falar do que tudo tá acontecendo, porque ele não só pode sair e ser demitido antes do jogo do Brasil, como também logo em seguida, cara. Então, assim, familiar, está acontecendo, é por aí. Quero falar também do Luiz Fernando, que é um meia ponta ali do Atlético Goianiense que interessa pro São Paulo e além de outros caras também, como por exemplo o Renan Lodge, o Wendel, tem alguns jogadores que o São Paulo despertou interesse e a coisa ficou muito boa. O técnico Zubeldia, com alguns afastamentos que fez e algumas faltas de utilização no elenco do São Paulo de jogadores, ele sim balança demais no cargo. E nós conhecendo aqui o Júlio Casares, que um dia o Rogério Ceni era o técnico, quando ele viu que o Corinthians poderia levar o Dorival, o que o Júlio Casares fez naquele mesmo momento? Vem comigo aí que vai ser um vídeo muito top e você vai gostar mesmo. Deixa um like pra dar uma moral, posso contar? Se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, eu faço questão de você por aqui. Quero antes lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol. E se acertar, você ganha. Na 1xBet, você conta com números muito legais ali. E se você for no primeiro comentário fixado e se cadastrar pelo meu link, que tá no primeiro comentário fixado, você tem um bônus de boas-vindas que consiste no seu primeiro depósito ter o valor dobrado. Depois dá 100, vira 200, 200, 400 e assim vai até os 3 mil reais. Dobra! E hoje tem Brasileirão, tem aqui ó, o Atlético Mineiro contra o Grêmio. A vitória do Atlético Mineiro paga 1,94, a vitória do Grêmio paga 4,01 e o empatinho paga 3,48. E eu acredito aqui que eu acho que o Grêmio ele tem uma motivação a mais, até porque o Atlético tá bem classificado nas Copas e o Grêmio precisa não cair. Então acho que eu não sei não se o empate aqui ou o Grêmio não dá não. Primeiro comentário fixado, beleza? Então, valeu 1xBet, tamo junto. Galera, deixa eu começar antes aqui falando os laterais é o seguinte, o Wendel, lá que joga no Porto de Portugal, o São Paulo tem sim um interesse nele. Depois daquela ventilada que o Moreira poderia ir para o Porto, que o Porto queria o Moreira, o São Paulo pediu o Wendel. Então o São Paulo, o que ele tem hoje de realidade para lateral esquerda? Que o Wellington vaza, certo? Normal, já assinou pré-contrato, o Southampton, tchau. E o Jamal Lewis chegou. Não foi comprado ainda, ele tem a cláusula de opção de compra. O Jamal Lewis ele tem tido uma relutância do Zubeldia para jogar como titular, apesar que na última partida contra o Cuiabá, o Jamal Lewis jogou titular. Mas o Jamal Lewis ele não chega assim como para ser um cara que o Zubeldia gosta, porque o próprio Zubeldia tem mantido o Wellington que já era. E aí o São Paulo, na figura do Júlio Casares, quando perguntado sobre Renan Lodge, ex-Atlético Paranaense, que foi jogar na Espanha, muitas convocações para a seleção brasileira, o Renan Lodge é um jogador que o São Paulo tem no radar. Então o São Paulo gostaria, apesar de afirmar publicamente de algumas dificuldades financeiras mesmo para poder contratar o Renan Lodge. E o Wendel, que é um jogador que joga lá em Portugal também, quando o Moreira foi sondado pelo Porto, que o Porto queria levar o Moreira, o São Paulo brecou e falou, não precisa pagar o Moreira não. Me manda, vamos trocar no Wendel, bater um rolinho. E o Porto falou, não quero. Então assim, o Moreira ele deve ganhar agora notas ali de titularidade. Ele pelo menos vai disputar a posição do Rafinha junto com o Igor Vinícius. O Rafinha vai se aposentar no final do ano e aí o Igor Vinícius e o Moreira vão disputar essa lateral direita do São Paulo e o Moreira pode sair na frente e ganhar a vaga de titular. E o São Paulo ainda busca pelo lateral esquerdo, então tanto o Wendel quanto o Renan Lodge são realidade no mundo de especulações do São Paulo. Realidade no mundo de especulações. Realidade nesse universo de mercado da bola aí, que você já tá careca de saber que todos são sondados, todos são especulados e o São Paulo vai passar sim por uma reformulação. Agora vamos falar de Dorival e Zubeldia e Júlio Casares? Não vamos? Vamos comigo então, chega aí, vamos lá. O Júlio Casares, quando ele tinha o técnico do Diniz, ele demitiu logo de cara, não foi ele que contratou, beleza, não acho que aqui tenha uma lógica, né? Não tem nenhuma lógica com o trabalho dele. Ele pensou assim, Diniz não contratei, não quero, tirou, tchau Diniz. Contratou pro lugar do Diniz o Hernan Crespo, o que foi uma baita de uma visão, vamos dizer assim. O Crespo um gigante do futebol,
Não é um cara minúsculo que nunca treinou ninguém, que passou por timecos e acaba vindo pro São Paulo com vários anos de carreira sem título. Não, ele ganhou o título sul-americana, mas é o Crespo, cara. É um cara gigante no futebol, um cara que na Europa lá, se não dá pra andar na Itália, não consegue andar na Inglaterra, não consegue andar, porque o cara é famosésimo. E ele chegou no São Paulo, acabou sendo demitido depois de ganhar o Paulista, quando no Brasileirão o trabalho não ia bem. E tudo bem, acontece que o trabalho do Crespo realmente ficou ruim, não muito por culpa do Crespo, muitas contusões, ele não encontrou o time, não deu certo. E aí ele traz o Rogério Ceni pro lugar. E o Rogério Ceni é mantido no cargo por muito tempo, um ano e 6 meses, 8 meses, muito tempo. Quando o Dorival fica no mercado, o São Paulo continua com o Ceni, mas quando o Corinthians dá uma sinalizada que ele quer levar o Dorival, o Júlio Casares demite o Ceni e vai buscar o Dorival. Falou, gosto muito do Ceni, mas quando eu vi que o Dorival tava perigando ir para outro time, eu fui lá e trouxe o Dorival. Só que o Dorival Júnior, ele tinha sido campeão da Libertadores da América e da Copa do Brasil com o Flamengo e, pasmem, o Flamengo demitiu. E o próprio flamenguista, todos que eu acompanho, consideram um grandíssimo erro a demissão do Dorival Júnior lá no Flamengo. Então o Flamengo que depois do Dorival teve Sampaoli, teve vários caras que não aconteceu nada ali, nada aconteceu, nada. Somente desencontros, trabalhos frustrados, decepções. Os caras levaram o Sampaoli a preço de ouro, perderam pro São Paulo de Dorival a Copa do Brasil, demitiram depois pagando multa estratosférica. Aí depois de técnico levaram o Tite, tá bom ou não? Levaram o Tite, saiu da seleção brasileira, o Corinthians não conseguiu levaram o Tite. E já demitiram também. Então o Dorival, ele faz um trabalho que se você somar Paulo Souza, Vitor Pereira, Domenech Torrent, Sampaoli, Tite, Renato Gaúcho, todos eles somados, não dá 1/10 do que o Dorival fez pelo Flamengo. Não dá 1/10. Não dá 1%. Dorival gigantesco, 1000 vezes mais que todos os que eu falei aqui. Desde Renato Gaúcho, a Rogério Gama brasileiro, a Sampaoli, todos, tudo frustrado. Vitor Pereira, Paulo Souza, aqueles portugueses que vieram pro Flamengo, tudo errado. E aí o Dorival, quando ele perde emprego, ele vai pro Ceará. Quando ele chega no Ceará, estala o dedo, como uma varinha de mágica. Ele arrumou o Ceará. Quando o São Paulo convoca o Dorival e traz o Dorival... Não, perdão, o Flamengo tá... Eu não lembro se o Ceará foi antes. Eu sei que ele arrumou o Ceará. Ele arrumou o Ceará. Quando ele sai do Ceará, o Ceará cai pra segunda divisão. Então o Ceará... Com o Dorival era um, o Dorival era outro. Mesma coisa do Flamengo. E a mesma coisa do São Paulo. Quando o Dorival chega no São Paulo, ele pega um time que foi eliminado pelo Água Santa no Paulista. Ele pega um time que estava sendo eliminado pelo Ituano na Copa do Brasil. E ele estala o dedo e arruma o São Paulo de forma que ele ganha a Copa do Brasil tão inédita. Então ele foi gigantesco no São Paulo. Você goste ou não do Dorival, os números são gigantescos. Ah, mas e no Brasileiro, que ele tava brigando pra não cair? Jogou com o time reserva, aposentou o Caleri lá numa hora que o Caleri foi fazer cirurgia. O cara não teve reforços a não ser o Lucas Moura que chegou e o Rames que não foi utilizado. Ele só pediu pra não venderem ninguém. Hoje o time do São Paulo é muito melhor do que o time que o Dorival tinha nas mãos. E o Dorival foi campeão com o São Paulo e acabou indo pra seleção. Quando o Dorival vai pra seleção, muitos aí encaram o Dorival ainda como um cara que, o Dorival largou o São Paulo. O Dorival, ele fala numa coletiva assim, ó: eu não larguei o São Paulo. Eu vim atender uma convocação da minha seleção. Era um sonho dele de infância, ser técnico da seleção brasileira, e foi pra lá, pegou essa balbúrdia que é a seleção e agora ele está ali pendurado pelo fio do bigode no cargo onde ele não consegue fazer a seleção jogar, assim como o Diniz não fez, como o Tite não fez, o Dorival não consegue fazer a seleção brasileira jogar bola. O presidente, o Edinaldo, ele está para ser destituído do cargo, afastado, vão tirar o cara de lá. Se não tirarem... Se tirarem, o boato é: tiramos o Edinaldo e tira o Dorival também. Troca o técnico, como fizeram o Júlio Casares e Belmonte quando assumiram o São Paulo e tiraram o Diniz, que era da gestão do Leco, do Pássaro e do Raí. Então,
é muito comum. Mudou a gestão, você troca o técnico. Lembram disso? Quando o Leco assumiu o São Paulo, que o técnico era o Doriva, o último contratado pelo Carlos Miguel Aidar, ele demitiu o Doriva em 1 segundo e contratou o Edgardo Bauza. Então é comum mudar o presidente e trazerem um técnico. Na seleção brasileira, mudando o presidente, devem trocar o técnico também. Mas, caso a CBF não perca ali o Edinaldo e ele não saia do cargo, ainda assim o Dorival balança demais. O time do Brasil não joga, o time do Brasil não se encontra, um Vinícius Júnior que chega voando do Real Madrid, vai para a seleção, não joga absolutamente nada. A mesma coisa para todos, Rafinha do Barcelona, Rodrigo do Real Madrid, todos chegam no Brasil, parece que desaprendem a jogar futebol. Tem um jogo contra o Chile amanhã que deve ser um divisor de águas caso o Dorival perca. E aí o Dorival ficaria no mercado desempregado. O Dorival no mercado desempregado e o Zubeldia que está sendo avaliado jogo a jogo segundo as informações ali de dentro do São Paulo. Quais são as informações então? O São Paulo não vai demitir o Zubeldia. O São Paulo vai analisar o jogo a jogo. O São Paulo não aceita perder para o Cuiabá. Todas essas falácias que vieram lá de dentro, porque são falácias, é só a perda de tempo, porque nada justifica a manutenção do Zubeldia, a demissão, talvez, sei lá, não justifica também. O São Paulo age por impulso sempre, como todos os times e todas as empresas. O São Paulo não aceitava a derrota para o Cuiabá. Não era essa a notícia? O São Paulo foi lá e perdeu para o Cuiabá de 2-0. O goleiro Walter nós mal vimos em campo, o goleiro do Cuiabá. O futebol do São Paulo é patético. O futebol do São Paulo até aqui ele é ridículo. Ele é digno de pena. Na Copa do Brasil foi bom. Mais ou menos. Na Libertadores foi razoável. No Brasileirão ele é digno de dó. Porque apesar dos números, olha o cenário dos outros times. Olha a realidade dos outros times. Falar que o São Paulo está bem no Brasileiro e que ano passado ele brigou para não cair, isso é mentiroso. O São Paulo está sim bem no Brasileiro porque o São Paulo montou 2 times dessa vez, não apenas um como era o que o Dorival tinha. O São Paulo montou um time bastante qualificado, com o Ferreirinha, com o André Silva que é banco, com o Eric que é banco, o William Gomes que é banco, Ferrarese, Tressoldi, Sabino, que são banco, Jamal Lewis, Igor Vinícius e Moreira, que são banco, Santiago Longo, Marcos Antônio, Lizzie, tudo banco. Todos reservas de luxo. Esses caras que chegaram para ser reservas, eles formam sim um plantel muito mais recheado do que todos os técnicos do São Paulo, os últimos 10 aí tiveram. Dessa vez o São Paulo de fato montou um timaço e o Dorival conseguiu fazer jogar com metade do que tem hoje. O que tem hoje, que é o dobro de jogadores, não conseguem fazer jogar. O Zubeldia não consegue fazer jogar. Então a diretoria vendo que comprou o Jamal Lewis, comprou naquelas, né, tá? Contratou o Jamal Lewis, contratou o Marcos Antônio, contratou o Santiago Longo, contratou aí 500 caras que não jogam no São Paulo com o técnico Zubeldia, ficam se perguntando o quanto mais pode esperar desse técnico, o quanto mais ele pode evoluir. E eu entendo quem gosta do Zubeldia, entendo quem considera que a culpa das derrotas não é dele. Beleza, mas será que ele não consegue enxergar a fragilidade de escalar um time com Luciano, Rato, Luiz Gustavo e Rafinha? O quanto esse time fica lento? Pode colocar o Rafinha, mas não pode pôr o Rafinha e Luiz Gustavo. Pode pôr o Luiz Gustavo, mas não pode pôr o Luiz Gustavo e o Rato. Pode pôr o Rato, mas não pode pôr o Rato e o Luciano. Desequilibra o time, torna o time absolutamente pesado. Laterais que não apoiam, laterais que não passam do meio campo, meia que não existe no time do São Paulo. Não temos um meia de aproximação e criação de jogada. Ficamos à mercê dos dribles e arrancadas do Lucas e do antigo Ferreirinha, aquele antes da contusão. É nesse cenário que nós perdemos o Caleri. Caleri hoje ele é uma sombra do que ele foi um dia. Ele é uma lembrança, ele é uma mera um pó de fada fugaz
base que não conseguem se encontrar em campo, corre muitas vezes pela ponta esquerda e pela ponta direita por falta de pessoas ali, não tendo os laterais que apoiam, não tendo um sistema defensivo sólido quando escala volantes de peso corporal muito elevados. Então, um sistema defensivo que espera todo e qualquer time atacá-lo, todo e qualquer time tem que atacar o São Paulo para o São Paulo tentar dar um contra-ataque e rezar para Ferreirinha e Lucas fazerem esse contra-ataque, não ganha do Cuiabá. Por quê? Porque o Cuiabá não nos ataca. Não ganha de times como Red Bull, não, é difícil demais você ganhar. Aqueles 4 que nós tomamos do Vasco não foi um mistério, não. Isso é bem analisado. E um técnico igual o Dorival Júnior, chegando no São Paulo, ele não só conhece o São Paulo de cabo a rabo, como ele conhece também o futebol brasileiro. Se não bastasse conhecer o São Paulo e o futebol brasileiro, ele sabe o caminho do título, ele sabe ganhar título. Dorival, pra já, imediatamente. Esse é meu parecer. O que você acha disso aí? Fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí. Comenta comigo, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!